que era para ser uma segunda-feira de homenagens, afinal Marco Antônio Tebaldi hoje seria homenageado na Câmara de Vereadores de Joinville como cidadão honorário, na verdade tornou-se uma segunda-feira de despedidas. Aos 61 anos, o presidente estadual do PSDB estava internado na UTI do Hospital da Unimed aqui de Joinville, desde quando fez uma cirurgia. A Câmara de Vereadores de Joinville, que preparava esse título, já emitiu nota. O Fernando daqui a pouquinho traz os mais detalhes a respeito dos políticos, dos notáveis aqui que já fizeram as suas manifestações. Marco Antônio Tebaldi deixa 3 filhos e 1 neto. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, nasceu em Erechim, formado em Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, em 1984, onde atuou como professor de Engenharia Civil e Sanitária e Ambiental, além de ser pós-graduado em Hidrologia pela Universidade de São Paulo. Em 1986, passou em um concurso da Prefeitura de Joinville e coordenou o projeto Mangue como chefe no Núcleo de Bacias Hidrográficas na cidade. Desde então, adotou Santa Catarina como seu estado. Nas eleições de 1992, foi segundo vereador mais votado e tornou-se secretário municipal de habitação, permanecendo no cargo até 2000. Quando se tornou vice-prefeito eleito com Luiz Henrique da Silveira na ocasião. Em 2002, assumiu a prefeitura quando Luiz Henrique pediu licença para concorrer como governador. 2 anos depois, Tebaldi foi reeleito prefeito, e aí num mandato completo, tendo seu vice Rodrigo Borand. Como prefeito, deixou sua marca com atuação na área da habitação, como secretário, enfim, depois a partir do planejamento, enfim, a atuação dele como prefeito, depois deputado federal, eleito em 2010 e reeleito em 2014. Ele concorreu a prefeito em 2012, mas ficou em 4º lugar e também, na outra ocasião, também foi candidato a prefeito. Na última eleição, foi candidato a deputado federal, a reeleição para o seu 3º mandato, acabou ficando como primeiro suplente do PSDB. Nota-se que ele fez mais votos do que deputados eleitos aqui do estado de Santa Catarina, é o caso de Rodrigo Coelho. Marco Antônio Tebaldi fez mais votos do que Rodrigo Coelho, mas não assumiu por questões, obviamente, do quociente eleitoral. O Marco Antônio Tebaldi foi eleito presidente estadual do PSDB e agora quem assume o partido é a vice-presidente estadual do partido e também deputada federal Giovânia de Sá, ela de Criciúma, Osni Martins. Osni Martins, que acompanha a política aqui há pelo menos uns 30 anos e acompanha o início de Tebaldi na política, o surgimento de Tebaldi, e fará um retrospecto aqui de Tebaldi. Tebaldi, foi vereador, começou como funcionário de carreira da prefeitura, engenheiro sanitarista e tal, depois foi vereador, foi secretário municipal, teve a participação como prefeito, depois deputado federal, tem uma fecha corrida maravilhosa na evolução como político, Lembrando que o velório do ex-prefeito de Joinville começou agora há pouco, às 7 horas da manhã, lá no Centro Eventos. E o enterro será no cemitério municipal às 5 horas da tarde. Tebaldi era doador de órgãos e suas córneas foram retiradas para transplante. Ele morreu ontem, domingo, às 7h10 da noite, no Hospital da Unimed. Tebaldi, há 2 anos, vinha lutando contra um câncer no pâncreas. Em agosto de 2017, fez cirurgia, seguido de tratamento, e ultimamente teve mais complicações, como a obstrução da vesícula biliar e infecção bacteriana. Saiu da UTI do Hospital da Unimed em Joinville, voltou ao quarto e continuou internado mais alguns dias. Tebaldi foi prefeito de Joinville do dia 4 de abril de 2002 até o dia 31 de dezembro de 2008. Ele assumiu com a renúncia de Luiz Henrique da Silveira, que deixava a prefeitura para concorrer a governador. Em 2004, ele foi reeleito já no primeiro turno. Também foi deputado federal por 2 mandatos, foi secretário de Educação durante o ano de 2011, enfim, foi secretário da Habitação aqui do município de Joinville, teve uma participação política decisiva. O que a gente nota
né, nesse momento em que as pessoas lembram de Tebaldi, comentam, né, a experiência que tiveram ao lado dele, próximo a ele, trabalhando nas gestões em que ele esteve à frente da prefeitura e tal, é um fio condutor interessante, né? Aquele fio condutor de como deve se portar o político, né? Um político que manda, um político que tem a prerrogativa de conduzir a cidade, e a gente nota nessas manifestações que a gente tem de políticos, de pessoas mais simples, e enfim, que é uma característica, foi a característica de Tebaldi ao longo de sua carreira. Aquela história de que, olha, ele era prefeito, né, que chama mais atenção, né, o tempo em que permaneceu à frente, né, da cidade de Joinville, aquela história de que ele mandava, ele tinha essa prerrogativa de ser o cara que fazia. Não é aquela história contemplativa de que não, vamos discutir, vamos ver. Eu particularmente também, Ananias, lembro bem, né, nesse momento que a gente, quando perde uma pessoa, a gente sempre tem uma passagem que lembra mais de uma entrevista feita, ou de uma declaração conseguida, ou, né, de um fato que marque mais. No meu caso, nesse tempo todo que eu convivi com Tebaldi, nas diferentes posições em que ele teve de destaque na vida política, o que marca mais foi uma vez que eu estava aqui na rádio, no tempo do programa Breakfast, fazendo o programa aqui, uma segunda-feira, e eu comentei criticamente sobre o abandono em que se encontrava a Expoville, que eu tinha ido no final de semana na Expoville, lá no Parque da Expoville, e estava um mato, né? Um mato, a coisa mal cuidada. Naquele tempo a Expoville era da prefeitura, não era terceirizada a sua administração como atualmente e tal. E estava feio. Ainda brincava aqui de só vão limpar a Expoville no tempo da FenaChope, ou quando tem alguma exposição, alguma feira, quer dizer, no dia a dia, quando as pessoas podem usar a Expoville como lazer, está abandonada, mato alto, está feia a Expoville, eu falava aqui. Passou meia hora daquele comentário, eu ainda estava fazendo o programa Breakfast aqui, eu recebi uma ligação do Tebaldi. Aí o Tebaldi me dizia, ele era prefeito na época, ele me disse assim, olha, eu estou saindo para Florianópolis, saí pela rua 15 de novembro e estava te ouvindo aqui no rádio do carro, quando você falou da Expoville, e a gente estava quase na frente, coincidentemente, quase na frente da Expoville, eu pedi para o motorista fazer o desvio, né, entrar no Parque da Expoville antes de pegar a BR-101, e eu constatei que você tinha toda a razão, realmente está feio, dá uma aparência de abandonado, e eu vou te pedir, Osni, disse Tebaldi para mim, que você pode passar daqui a pouco, até as 10, me dá um prazo até 10 horas da manhã, e passa lá na Expoville que já vai estar tudo limpo, vai estar roçado aquele matagal, e vai estar bonito e tal, vai ter já uma outra aparência. Bom dia, obrigado pelo toque. Isso falou Tebaldi e tal, uma ação simples, corriqueira e tal, mas que mostrava bem isso que eu falei, aquela coisa de mandar, sabe aquela coisa de mandar? Não, vamos ver. Outros fariam o seguinte, pediriam para um vereador da sua base apresentar um trabalho na Câmara para ser atendido depois, isso já levaria uma semana. Tebaldi não. Ligou, falou, não, você tem razão, passei, constatei aqui, me dá algumas horas e vai estar tudo limpo como de fato estava. Como de fato, depois alguns... Isso eu estou contando essa história aqui para exemplificar o que era Tebaldi, aquela coisa decisiva, aquela coisa de, olha, vamos trabalhar pelo bem da cidade e tal, governava não pelo fígado, governava não pelo egocentrismo, governava não pela aquela coisa de, né, eu sou todo poderoso, não aceitava a crítica, aceitava a recomendação, aceitava pedidos. Eu acho que essa é a marca de Marco Tebaldi, que tinha um jeito simples, como pessoa que era, tal, simples, que para muitos poderia ser até rude, mas que resolvia. Como a gente quer ver, um prefeito principalmente que manda em favor da cidade, manda em favor do bem-estar da população. Eu acho que é a marca de Tebaldi que vai deixar saudade, um dos políticos dessa geração, dessa safra de políticos que ainda estão aí, que marcou época, né, positivamente na política de Joinville. E outra marca também que a gente não pode deixar de comentar foi o lançamento de Tebaldi como um fiel escudeiro, um discípulo de Luiz Henrique.
E depois, mais tarde, bem mais tarde, ele viria a romper com o então governador Luiz Henrique, quando não aguentava mais ouvir as reclamações da população pela falta de água, e aí resolveu romper com a Casan. Chega daquela história de todo verão Joinville ficava sem água porque a Casan não fornecia e vinha mais promessas, e ele então resolveu criar a Companhia Águas de Joinville. Esse foi o motivo pelo qual os dois amigos que fizeram história na política local, Luiz Henrique e Marco Tebaldi, romperiam. Tebaldi então deixava a Casan de lado para criar a Companhia Águas de Joinville, que foi um divisor de águas na história dessa amizade de Tebaldi com Luiz Henrique, que também marca a época na história política citadina.